Bom dia, queridos e amados irmãos, a graça e a paz, né? Eu quero aproveitar esse momento para encorajar os irmãos a convidar os seus familiares, né? Compartilhar o link para que todos estejamos juntos nesse momento de estudo da palavra de Deus, né? Então, gaste aí mais esses 30 segundos para você compartilhar, convidar os seus familiares para estar conosco, né? Se sua família estiver completa aí com você, ótimo, vamos nos reunir em oração neste momento. Hoje é domingo, nós estamos iniciando o mês de maio, mês da família, e já está desde o dia 1º circulando aí 31 dias de oração pela família. Então, aproveite esses momentos, né? E esteja juntamente com toda a sua família orando pela sua família, orando pela sua igreja, orando pela nossa nação, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos dê a sua bênção. E vamos neste momento suplicar a graça e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, inundando nossos corações com o seu Espírito Santo, para que durante o estudo da sua palavra Ele nos ensine e nos mostre o que convém ser dito. Amém? Vamos orar. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos com os irmãos, mesmo distantes fisicamente, mas todos juntos. Que o teu nome seja louvado e exaltado. Pedimos que pelo teu Espírito Santo neste momento esteja conduzindo cada um de nós, e na leitura da tua palavra o Senhor nos ensine o que o Senhor já de antemão já preparou. Nos dá um dia a tua presença, nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, né? Templo fechado, igreja aberta. Nesses dias onde estamos com restrição de nos encontrar fisicamente, estamos todos juntos. Deus seja louvado por isso, amém? E hoje vamos estar estudando, coloque aí no telão, por favor. Nós estamos estudando os profetas menores, e a lição de hoje tem como tema a manifestação final da justiça divina. Baseado no livro de Malaquias, nos capítulos 3 e 4. Nós estamos finalizando, né? Finalizando a série de estudos dos profetas menores. Eu acredito que nós aprendemos muitas coisas importantes e agora resta nos colocar em prática, né? A manifestação final da justiça divina. Nessa lição eu queria que os irmãos atentassem bem. Nós temos 5 objetivos importantes para alcançar ao final dessa lição. É importante todos compreender que Deus não é indiferente às ações humanas e que no seu tempo a sua justiça se manifestará a todos. É importante compreender que a mordomia e a contribuição cristã são princípios bíblicos, não são invenções humanas. Que também é importante compreender que haverá um dia em que o Senhor fará acerto de contas final e definitivo com todos os seres humanos. Que nós, no final dessa lição, tenhamos essa compreensão. E também para a gente ser fiel dizimista nos dízimos e nas ofertas. E também ter a certeza que os justos e os ímpios serão devidamente recompensados por Deus. O versículo de hoje, que nós destacamos, que vai ser o texto áureo da lição de hoje, se encontra em Malaquias capítulo 4 e versículo 2, e eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias e mantê-la aberta. Malaquias capítulo 4, versículo 2.
que está escrito. Acompanhe comigo, por favor. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Muito bem. São momentos que acontecem, né? Vamos lá. Mantenha a sua Bíblia aberta. E eu compartilhei nos grupos da nossa igreja o livreto onde contém todo esse material. Vocês podem acompanhar para ficar mais fácil o entendimento da lição. Vamos iniciar com essa afirmação. Às vezes, pedimos juízo e a justiça divina para os outros, mas não imaginamos que, se não estivermos vivendo corretamente diante do Senhor e dos nossos semelhantes, esse juízo também nos alcançará. Esta frase nos leva a pensar exatamente o teor da lição de hoje. Em rápidas palavras, é aquele dizer, a gente deseja a justiça para os outros, mas esquece de nós. Foi o que Jesus disse lá para os fariseus, hipócritas. Vocês querem retirar um cisco no olho do teu irmão e esquece a trave que tem no teu, né? Então é importante a gente começar a pensar que nós precisamos estar justos e íntegros diante de Deus, aguardando a sua vinda, né? Amém? Uma pergunta. Por que é que as pessoas ímpias têm a impressão que elas têm mais sucesso do que nós, os cristãos? Você já se pegou pensando nisso? É sempre um problema quando as nossas expectativas limitam-se apenas a essa existência humana, quando definimos as recompensas divinas em termos de bens e sucessos materiais e terrenos. Isso pode nos levar a grandes frustrações quando percebemos que pessoas ímpias talvez tenham mais sucesso do que nós. E essa percepção não é de agora, não. Essa luta foi travada por vários servos de Deus ao longo do tempo. Lá nos Salmos tem muitos salmos onde o salmista Davi, Asaf e outros se queixaram disso. Por que é que os ímpios têm mais sucesso do que nós? E hoje, especificamente, a famosa teologia da prosperidade, infelizmente, tem levado muitos cristãos a deslizar nessa falsa ocorrência. E é diante disso que Zacarias, no texto de hoje, aborda especificamente a questão da retribuição divina. Zacarias, ele demonstra que Deus não é indiferente às ações humanas e que no tempo certo a justiça de Deus se manifestará a todos. Uma frase que eu quero que os irmãos gravem no seu coração: a fidelidade resulta em cumprimento da promessa de Deus. A fidelidade resulta no cumprimento da promessa de Deus. Nós estávamos ouvindo a música que é a abertura desse nosso encontro, do Nani Azevedo, que diz: os planos de Deus são maiores
que os meus. Deus vai cumprir o seu plano em mim. Ele faz do jeito que lhe apraz. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ser louvado por isso, né? E aí vamos dar prosseguimento no aprofundamento da lição de hoje, né? Então mantenha a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3 e 4. E aí nós vamos aprofundar os conhecimentos, né? Eu vou recordar aqui, lá no nosso último encontro do domingo passado, não sei se os irmãos estão se lembrando, Malaquias ele escreveu como se o povo estivesse fazendo questionamentos a Deus, queixas, né? Na aula passada nós vimos 3 queixas e hoje vamos dar continuidade a essas queixas, né? São perguntas que o povo fazia. E aí o Senhor prontamente respondeu a essas questões, essas queixas, né? E aí hoje nós vamos dar prosseguimento. Então fique atento, tá? Na aula passada nós falamos sobre 3 queixas e hoje vamos dar prosseguimento à queixa número 4. Na queixa número 4, o povo reclama que o Senhor não está cumprindo o seu papel de justo juiz. Se você observar aí no versículo, voltar um pouquinho lá em Malaquias 2 e versículo 17, leiam comigo aí, capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que temos enfadado? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom diante dos olhos do Senhor, e é deles que ele se agrada. Ou, aonde está o juízo de Deus? É muito desaforo do povo, não é não? Essa questão. O motivo da queixa, a base que eles se queixavam, era o fato de que as nações pagãs em volta de Israel eram mais prósperas. Esse motivo de queixume contra Deus, por parecer que Deus abençoava mais os maus e, portanto, agia injustamente. Veja essa pergunta: aonde está o Deus do juízo? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é deles que ele se agrada. Onde está o juízo de Deus? A nossa visão é muito pequena. A nossa fé é frágil. A gente não consegue perceber o agir de Deus. Se tornamos insensíveis. Esse problema, essa queixa de Malaquias, é um tapa na cara em nós no dia de hoje. Veja que as pessoas não estavam apenas questionando a justiça divina a fim de entendê-la, mas tinham desenvolvido uma atitude cínica e incrédula diante do Senhor. À medida que o tempo passa e que nós não estamos em comunhão com Deus, nós somos tendenciosos a cair nessa mesma esparrela, nesse mesmo clima de incredulidade, de cinismo. Eu me lembro quando Caim matou Abel e que o Senhor chegou diante dele e perguntou: cadê teu irmão? E Caim, com cara de pau, malcriação, diz ao Senhor: e eu por acaso sou guardador dele? É muito cinismo. E esse mal, rogo ao Senhor que não seja uma presente na vida de cada um de nós. Amém? E Deus imediatamente reage. Deus afirma
que em breve virá para executar o seu juízo. Se irmãos observarem no capítulo 3, e ler dos versículos de 1 a 5, vai ver a resposta de Deus. Eu quero aqui destacar o versículo 3, o capítulo 3, versículo 2. Observe aí, porque Deus é como fogo no ourives. Ele vai se assentar, no versículo 3, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. A purificação da prata e do ouro lembra-nos o julgamento dos crentes. Se os irmãos observarem lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada como fogo, e provará a qualidade de cada um. Eu queria mostrar aí para vocês um documentário sobre como é que o ouro é extraído e purificado, né? Irmãos, aí passa aí para nós, para a gente ver como é que funciona isso. A maior parte do ouro vem de depósitos de minério, também chamados de depósitos de veios, concentrações de ouro e outros metais nas frestas das pedras. Os depósitos de minério exigem a mineração de rocha dura, o processo de remover pedras que contêm ouro, chamado de minério, através da perfuração e explosões. Os mineiros descem mais de meio quilômetro debaixo da terra. Lá eles perfuram buracos para explosivos usando o que é chamado de perfuratriz pneumática de fundo. Eles furam seguindo um padrão específico determinado em um plano preparado pelos engenheiros da mina. Os engenheiros sabem exatamente onde esses veios de ouro estão, graças aos geólogos da empresa mineradora que estudam as amostras de minério. A empresa coleta essas amostras perfurando profundamente na rocha em intervalos de 15 metros. Essas amostras de broca de diamante, como são chamadas, têm até 100 metros de comprimento e medem 3,5 centímetros de diâmetro. O ouro em seu estado natural não é puro. Ele geralmente está entremeado com prata e outros metais. Então o minério removido precisa ser processado para depois isolar e extrair o ouro. 1 tonelada de minério rende apenas 6,5 gramas de ouro. Depois de detonar a rocha com explosivos, os mineiros usam uma máquina para transferir o minério para carros que vão para o túnel principal e depois para a superfície, seguindo depois para a usina. Para fundir o ouro em barras, o coquetel químico precisa ser preparado. Dióxido de manganês, flúor, pó de sílica, bórax e nitrato de sódio. Essa mistura vai separar o ouro das impurezas. Ela é colocada no fundidor, cuja temperatura fica em 1.600 graus centígrados. O fundidor é girado de modo que o conteúdo seja aquecido igualmente. Por mais de 2 horas e meia, o ouro mais pesado acaba por afundar, enquanto que as impurezas, chamadas de escória, flutuam para a superfície. A escória é removida. Uma amostra é separada para garantir que ela não contém ouro. Se contiver, ela é levada de volta até que esteja sem ouro. A essa altura, o ouro já esfriou ligeiramente, então ele é reaquecido a 1.600 graus centígrados e fundido em moldes na forma de barras. O ouro
ouro leva 4 minutos para solidificar e depois 1 hora para esfriar completamente em uma bacia de água fria. As barras de ouro são extraídas dos moldes e qualquer resíduo de escória é removido. As barras de ouro também são chamadas de lingotes. Neste estágio, o ouro é 80% puro. A Casa da Moeda, então, vai refinar o ouro para uma pureza de 99%, o padrão internacional de pureza do ouro. Muito bem. Vocês perceberam aí que para se ter ouro de qualidade, ele passa por vários processos de refinamento. Na verdade, se a gente fosse imaginar, se a gente estivesse na pele do ouro, se nós fôssemos na pele do ouro, nós estaremos queimados, né? E aí eu me lembro o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1. Esse processo começa quando se dá o novo nascimento. E aí vai se completando até a vinda de Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo do 3 ao 9, destacando aqui o versículo 6. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Isso nos dá que as provas e revelações, as provas e tribulações na vida fazem parte da disciplina que produz no crente e na maturidade. É o fruto da justiça, conforme Hebreus capítulo 12, lá no versículo de 5 a 11. Eu quero também que vocês destaquem o versículo 12, versículo 11 do capítulo 12, lá de Hebreus, né? Se vocês puderem abrir a Bíblia comigo. Hebreus 12, 11. Um versículo que eu gosto muito, né? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento dela, mas sim de tristeza. Entretanto, mais tarde, porém, ela vai produzir fruto de justiça e paz para aqueles que forem por ela exercitados. Então, é por isso que Paulo diz que a gente deve se alegrar na provação, né? Você quer ser ouro brilhante, lindo, puro e precioso, vai ter que passar pela prova, né, irmão? E aí, Deus nos dá advertência. A justiça começará pelo seu próprio povo. É aquilo que a gente falou no início da aula. A gente reclama, se queixa, que o Senhor não executa juízo, pensando nos outros, né? A advertência é: a justiça começará pelo seu próprio povo. A pessoa e o plano de Deus são imutáveis. Mesmo que alguns pequem, o plano de Deus não se frustra. Israel tem parte nesse plano. Embora mereça a destruição, Israel foi eleito pela graça. Israel será preservado pela graça de Deus. Amém? Qual a lição que nós podemos aprender nesse primeiro cenário? Às vezes nós pedimos o juízo e a justiça divina para os outros, mas não imaginamos que, se não estivermos vivendo corretamente diante do Senhor e de nossos semelhantes,
esse juízo também nos alcançará. Eu queria fazer aqui uma experiência, um exercício. Compartilhe. Pode, se você se sentir à vontade, compartilhe uma experiência vivida que exigiu de você uma atitude justa que honrasse a Deus. Compartilhe com seus familiares aí agora. Ou, e se sentir à vontade, também no nosso grupo aqui, para que também edifique a nós. A segunda queixa. Aliás, a quinta, né? A quinta queixa. É uma pergunta retórica, né? Como te roubamos? Lá no capítulo 3, capítulo 3, versículo 8 de Malaquias, a pergunta: roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. E a resposta de Deus direta, sem arrodeios: vocês me roubais e perguntam: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como resultado disso, o versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Não é um, dois ou três. Salmo capítulo 19 nos afirma que a terra toda é do Senhor. E nós imaginamos que as coisas nos pertencem. Triste engano. Essa apatia espiritual, essa indiferença daqueles que foram repatriados lá da Babilônia, cativeiros durante 70 anos, levaram a negligenciar os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, porque os dízimos e as ofertas servem para mantimento para os levitas, para os sacerdotes e também para aqueles menos favorecidos. O mesmo se aplica hoje. Quando você contribui com seus dízimos e com as suas ofertas, você vai estar ajudando a manutenção na casa do tesouro e também para ajudar aqueles que estão menos favorecidos. Deus conclama o povo a voltar à fidelidade na entrega dos seus dízimos e ofertas ao Senhor. Você pode aprofundar isso lendo o capítulo 3, dos versículos de 6 ao 12. E aí nós temos uma promessa de Deus. Ele vai abençoar as plantações, multiplicar as colheitas, se o povo voltar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas do Senhor. E eu quero aqui destacar 4 bênçãos prometidas àquele que é fiel nas suas obrigações. A primeira promessa é: o mantimento na casa do Senhor não faltará também para a sua casa. Lá no versículo 10, quando nós damos os nossos dízimos e as ofertas, eles servirão para mantimento na minha casa. Olhe, nós temos muito o que fazer, muito para realizar. Nós temos muitos planos e projetos como igreja para fazer, mas depende de recursos. Nós vimos lá em Ageu, na aula que nós tratamos sobre isso, como o povo estava deixando de lado a casa do Senhor em detrimento às suas próprias casas. Como é que pode nós termos casas bonitas, lindas, aconchegantes e a casa do Senhor caindo aos pedaços? Não tem sentido. A promessa número 2 serão bênçãos de natureza espiritual.
Lá no versículo 10b, diz assim, ó: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não é um pouquinho, não. São muitas bênçãos. E a terceira promessa está no versículo 11. A sua produtividade nos campos e nos negócios serão bem-sucedidos. A vossa vide não será estéril. Eu dou graças a Deus porque eu sou um testemunho vivo das bênçãos de Deus. Graças a Deus, na minha casa, na minha família, não tem faltado recursos. E aí eu compartilho com os irmãos e recomendo. Sejam fiéis, sejam fiéis. E a quarta promessa é o reconhecimento das bênçãos divinas por parte do mundo. Tornar-se-á um bom testemunho. Se vocês observarem o versículo 12, leiam comigo. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem que, além de nós sermos abençoados, os outros também darão glórias a Deus por causa de nós. No Novo Testamento, somos chamados a renunciar tudo por amor a Ele, porque Ele se entregou por nós completamente. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não vamos nos apegar em demasia aos bens materiais. Amém? E qual é a lição que nós queremos aplicar? Olhe, ofertar não é negociar com Deus. Não é moeda de troca. Deus não é obrigado a nos abençoar como algumas correntes dizem por aí. Nós precisamos ser fiéis, dependentes do Senhor, fiéis na entrega dos nossos dízimos e nas ofertas. E certamente seremos recompensados por nossa fidelidade ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui para os irmãos assim, vamos fazer aqui uma prova de fé. Não, de jeito nenhum. É o contrário. Colocar a nossa fidelidade 100% ao Senhor é garantia de sermos recompensados. Amém? Mas o povo continua queixoso. Tem mais uma queixa, a queixa número 6. Uma queixa que realmente deixa a gente de coração triste. Eles perguntaram lá no versículo 14 do capítulo 3. Que vantagem nós tivemos por ter cuidado em guardar os preceitos e ter lamentado diante do Senhor? Tem vantagem isso? Vocês dizem, lá no versículo 14, vocês dizem: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Muitas pessoas estavam achando que não valia a pena servir ao Senhor, pois o mesmo acontecia com os perversos, também acontece com os justos. Lá no versículo 15, eles diziam assim: nós reputamos por mais felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E aí nós queremos ser juízes. Do ponto de vista, os perversos estavam prosperando mais do que o justo. E aí, isso não é justo. Se nós somos justos, como é que o injusto tem mais prosperidade? Parece, então, é melhor ser ímpio do que se esforçar a ser fiel ao Senhor. Assim eles pensavam. Acontece que essa queixa só tem interesse nas coisas terrestres. Quem olha para as coisas materiais
e despreza as espirituais, realmente vai se queixar disso. Porque a promessa de Deus que nos dá a vida abundante, e a vida abundante também é reforçada de bens materiais, é claro. Vamos aqui ver o exemplo de Jó, homem fiel e íntegro. Foi-lhe tirado tudo, mas ele não se queixou como o povo aqui judeu. Ele dizia: nasci nu e nu voltarei ao pó. Essa é uma atitude de quem é fiel a Deus. Lá no versículo 16, há um remanescente no meio do seu povo que teme o seu nome e procura viver à luz da sua vontade. Mas chegará o tempo em que perceberemos claramente a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Destaque isso lá no versículo 18. Existe uma maravilhosa comunhão entre os que temem e servem a Deus. Deus está propondo um relatório acerca das vidas dos servos consagrados a Ele. Quando o Senhor voltará, Ele vai galardoar, Ele vai premiar os servos fiéis. Se a gente olhar com clareza Mateus capítulo 25 e versículo 21, é aquela parábola dos talentos, né? E no capítulo 3 aqui, no versículo 17, nós temos um texto maravilhoso. Deus declara assim: eles serão para mim um tesouro particular. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, e poupá-los-ei como um homem que poupa ao seu filho que serve. Os que seguem ao Senhor no futuro serão os juízes do mundo. Qual a lição que nós temos para hoje? Nós temos certeza que chegará o dia em que toda a justiça será sanada. Toda a injustiça será sanada. Diante daquele que tudo vê e tudo sabe, nenhuma maldade será esquecida, nenhuma bondade ficará sem recompensa. Lembre-se que nada escapa diante dos olhos do Senhor. Uma pergunta para você. Você está disposto a contribuir para preparar as pessoas ao seu redor para o retorno do Senhor? Pense. O juízo divino trará condenação e o extermínio de todos os ímpios. Se observarmos aqui o capítulo 4 e versículo 1, tem alguns termos assim que a gente vai comparar aqui, ó. No capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1, arde como fornalha. Não só aqui se trata de inferno, mas de fogo destruidor que emanará de Cristo no dia da sua vinda. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 8, a palavra de Deus nos afirma que Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. E eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor, da sua majestade e do seu poder. Haverá um dia em que o Senhor fará acerto de contas com todos os seres humanos. A vinda do Senhor trará justiça e a salvação para todos os que temem o seu nome. É por isso que eu quero retomar aqui o textuário da lição de hoje, lá do capítulo 2. Abram a Bíblia aí, no Malaquias 4 e versículo 2. Mas para vós, nós, os servos, os que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça,
trazendo salvação nas suas asas. E aí vocês sairão e saltareis como bezerro solto no curral. Glória a Deus. A nossa perseverança, a nossa paciência, esse mesmo sol que destrói alguns vai trazer raios de justiça. Essa mensagem é uma clara promessa apontando para o Messias, Jesus Cristo, que na sua pessoa vai atuar como Salvador neste primeiro momento de graça e também como juiz na sua segunda vinda. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 16, está escrito: eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado diante do trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o dia da ira. Quem poderá suportar? A vinda do Senhor será procedida de seu mensageiro. Nos recorda a promessa de João Batista. E ele virá com a função de converter o coração e a nação do Senhor, né? Uma coisa que eu também achei importante, que eu queria que os irmãos anotassem aí. Qual é a última palavra que encerra o Velho Testamento? Abra aí, Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Qual é a última palavra? Observem que o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Capítulo 4, versículo 6. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso põe em relevo a necessidade de o Messias vir para retirar a maldição do pecado pelo seu próprio sacrifício, conforme está escrito em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Lá diz assim: Cristo redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E eu fiz essa pesquisa. Aonde está essa maldição? Se vocês forem curiosos, que nem eu, estudiosos da Bíblia, eu encontrei Deuteronômio capítulo 21 e versículo 23. Abra comigo lá para você acompanhar. Lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, diz assim: pois o que foi pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Observem que Jesus veio retirar a maldição trazida pelo pecado. Se a gente colocar aqui diante de um panorama, Deus criou o mundo lá em Gênesis, o homem, e o colocou no jardim. E o homem, pelo pecado, trouxe maldição. Encerra-se o Velho Testamento pela maldição. E inicia-se o Novo Testamento com a graça de Jesus Cristo, porque ele se tornou maldito por nós. Aí a pergunta: você está disposto a contribuir para preparar pessoas ao seu redor para levá-los ao Senhor? Lembre-se que nós estamos na graça, isto é, no tempo de salvação, mas ele virá como juiz. Você está preparado para essa vinda? Quando ele vier como juiz, você está preparado? Jesus afirma em Apocalipse, no capítulo 21, 4, naquele dia o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá.
não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis a nossa esperança. Glória a Deus. E a proposta de Deus para a nossa vida: ter a certeza que um dia eu serei recompensado por Deus por minha fidelidade na minha vida cristã. Então, que Deus seja louvado, que essas palavras aqui proferidas encontrem lugar em seu coração. Que o Senhor habite em seu coração ricamente e possamos cada dia ter a esperança que a nossa fidelidade será recompensada quando eu viver diante da presença de Deus. Não desanime, siga firme, tenha esperança. Eu queria que o irmão botasse aí a música final para que a gente possa meditar nessa palavra e fique em oração para que o Senhor realmente faça com que essa palavra aqui plantada encontre em seu coração a guarida. E que... Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para
me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá.